Bom, gente, é isso que eu queria falar. Estou totalmente aberta aí a questões. Muito obrigada. Professora, eu quero perguntar. Só um minutinho, você fala para mim, por favor, se inscreve aqui no chat, porque daí eu anuncio você, tá bom? Pode ser? Pode ser? É Leandro, né? Leandro? É Leandro, Dri? Onde, eu não sei se você viu. Isso, sou eu. Acho que é Leandro. Leandro, então, desculpa, pode perguntar, professora Adriana. Primeiramente, me chamo Leandro, eu sou da Faculdade de Medicina da USP, e eu queria perguntar qual que é a diferença da licença paternidade em alguns países, que a professora comentou. Na verdade, a gente tem muito a evoluir, né, em relação a vários países no exterior, né, mas, assim, um que eu me lembro bem, porque eu tenho um primo que mora, né, na região, morou um tempo na Alemanha, né, e hoje mora na Holanda, né, tanto na Alemanha quanto na Holanda, né, os pais ficam, a mãe fica com a criança por 1 ano de licença. A mãe tem direito a 12 meses de licença maternidade, né? Agora, o pai, eu não tenho certeza. A mãe, eu tenho certeza que são 12 meses, porque a minha prima ficou 12 meses com as crianças, né, trabalhando numa empresa privada, né, e a empresa deu esse direito, né? Mas os pais também têm uma licença paternidade estendida em relação ao Brasil, não são só 15 dias, é que eu não tenho certeza se são 1 mês ou 2 meses para os pais. Eu estou dando até uma olhadinha aqui na internet, Dri, deixa eu dar uma olhada aqui, licença paternidade. Tem alguns países como a França, 28 semanas, Luxemburgo, 26 semanas, Portugal. Eu sei que tem alguns países que, inclusive, eles compartilham a licença, né? Por exemplo, você tem 1 ou 2 anos de licença, mas aí a mãe pode tirar um tempo e o pai pode tirar outro também. Isso, dividir a licença. Isso Olha lá, acontece aqui no mesmo. Canadá a mãe tem 1 ano. Isso, eu lembro porque na Holanda eu tenho essa referência, né? A Holanda e a Alemanha são 1 ano mesmo, 12 meses com a criança. Odri, eu vou perguntar algumas coisas que estão surgindo aqui no site, e aí vou pedir para a Patrícia também interferir, se ela quiser, tá bom? Ela falou assim, ela até está dizendo aqui que ela gostaria de falar após os cuidadores e alunos. Ela falou que ela vai falar um pouquinho depois, tá? Então, tem acho que é uma mãezinha aqui que perguntou antes, deixa eu ver só um minutinho. Ela está perguntando aqui por que algumas mulheres não têm leite para amamentar. O porquê do não ter leite, na verdade, tem muitos fatores, né, que podem influenciar, né, na lactação, né, e no desenvolvimento, né, da mama. Hoje em dia, o que acontece é que a gente tem as mães se tornando mães cada vez mais tarde, né? E existe um desenvolvimento normal da mama, né? Que é a transição de um tecido glandular, a substituição de um tecido glandular, conforme a gente vai ficando mais velha, né? Por um tecido adiposo, né? Então, o que vai acontecendo é uma redução, na verdade, da disponibilidade de glândulas mamárias, né? Da disponibilidade de glândulas para a produção do leite, né? Isso não quer dizer que uma mãe de idade mais avançada não seja capaz de amamentar. Não, não é isso. Mas existem fatores que vão reduzindo, na verdade, a chance da mãe conseguir amamentar, né? Por exemplo, mães obesas, né, que têm mamas mais largas, por exemplo, elas têm uma dificuldade, na verdade, não de produção de leite, mas a dificuldade, no caso delas, está na pega, né? Então, às vezes a dificuldade é de fazer isso sozinha, então buscar ajuda, por exemplo, né, para auxiliar, para ensinar a pega correta, né, e a criança conseguir mamar com eficiência, né, é algo que pode ser feito também para que a gente tenha sucesso da amamentação, né. Mas vários fatores estão envolvidos com a produção do leite, porque a produção do leite ela é determinada também, né, por estímulos mecânicos e hormonais,
né? Então, você precisa ter a criança mamando, a sucção, o estímulo de sucção, para continuar a produção. Então, o próprio estímulo de sucção já é um estímulo para a produção, né? Mas você tem fatores hormonais que também vão determinar, né, a produção desse leite. Então, o estresse, por exemplo, né, a elevação do nível de cortisol é um fator que pode competir, na verdade, com esses hormônios, né, falando de uma maneira mais simples, né, diminuindo, então, a chance da mãe produzir leite em quantidade suficiente para saciar a criança, né. O que acontece é que a amamentação, na verdade, ela é um processo árduo no começo, né, porque ela é um processo doloroso, e ela depende muito da insistência da mãe, né, a mãe precisa ter paciência e insistir, né, em querer muito, em mudar, por exemplo, né, a forma da pega, em tentar várias vezes, né, vai doer, muitas vezes vai sangrar, né, porque a mama é um tecido formada por um tecido muito irrigado, né, com vários nervos, então a gente tem uma sensibilidade muito grande na região, né, então precisa insistir, mas ainda assim acontece, né, de algumas mães não conseguirem amamentar, e é por isso que eu trouxe nessa apresentação, né, esse conceito do DOHAD, né, e eu quis mostrar para vocês que na realidade, existem janelas de oportunidade, né, que não é só a gestação, que não é só a amamentação. A gente se frustra muito quando a gente não consegue amamentar, né, eu consegui amamentar os meus 2 filhos, inclusive eu consegui doar leite, né, eu doei leite para banco de leite, né, e é uma ação que toda mulher que tem leite, né, disponível deveria fazer, né, porque tem muito recém-nascido que depende desse nosso leite, né, de doação, mas a minha irmã não conseguiu amamentar, e isso foi para ela, até hoje, né, um motivo de culpa, né, por que eu não consegui amamentar, e ela tentou, assim, por muito tempo, insistiu muito, né, mas para ela não aconteceu, por questões hormonais, uma pessoa saudável, né, que não tinha nenhum tipo de doença crônica, nada, mas não conseguiu amamentar. Né? Adri, até para lançar uma reflexão sobre o que você está falando, tem uma outra pessoa aqui que está dizendo o seguinte, porque você falou da janela de oportunidades, né? Isso. Que não se restringe só à gestação, à amamentação. Então, aqui, a mãe sempre carregando culpa, né? A Cida Oliveira está dizendo assim, eu gostaria de saber sobre a criança que os pais precisam deixar na escolinha ou na creche e que a mãe não pode amamentar, né? Se isso prejudica o desenvolvimento. É o que você vem mostrando na apresentação, né? Que não é uma única fase, né? Então, assim, se a gente não conseguiu em uma fase, né, um desenvolvimento a contento, a gente tem a chance, né, de numa outra fase fazer de uma forma que eu traga algum hábito saudável, né, para o desenvolvimento dessa criança. Então, eu não consegui amamentar, mas a minha gestação, a minha gestação foi muito cuidada, eu não ganhei muito peso, né, eu fiquei dentro do que era recomendado, né, fiz uso de alimentos, por exemplo, ricos, né, em gorduras do bem, né, que a gente chama, né, de poliinsaturados, né, busquei não consumir, né, grande quantidade de alimentos processados, ultraprocessados, enfim, né, cuidou, né, da sua alimentação, né, fez caminhada, tudo isso já vai impactar, né, na saúde da criança. Então, o não conseguir amamentar, é claro que sempre que possível, né, a gente deve insistir, como eu falei, mas se não for possível, não carregue essa culpa, né, porque existem formas de existem fases para você moldar, se você moldou bem na gestação, né, não carregue toda essa culpa na lactação. Existem fórmulas infantis, né, que nenhuma delas consegue imitar exatamente o nosso leite materno, mas existem boas fórmulas, né, que promovem um bom desenvolvimento da criança. Tudo isso precisa ser muito bem acompanhado, né, por um especialista, um pediatra, né, que vai indicar para a sua criança, né, para o desenvolvimento do seu filho, qual a melhor fórmula naquela etapa, né.
Dri, outra mãezinha aqui que carrega uma culpa consigo, acho que é mãezinha, não sei, né, o cuidador, mas está dizendo, e quando um bebê é adotado e a gente não sabe da vida intrauterina desse bebê, né? Eu queria só dizer, Dri, o seguinte, que você pode responder o que você sente à vontade, que a Patrícia depois vai poder responder. Se houver alguma coisa que, assim, você acha, olha, isso não é da nossa área de atuação, mas a gente vai ter uma série de outros eventos ao Sim. longo, entendeu? Então, você pode dizer, olha, sobre isso nós vamos tratar, por exemplo, tem uma pessoa que pergunta aqui, a Maria de Jesus, qual a melhor maneira de fazer a transição da alimentação durante esses 1000 dias, sabe? Aham. Então, uma falou sobre a adoção do bebê, que não sabe, né, sobre a vida intrauterina dela, né, dessa criança. E a outra da Sobre a transição transição. nutricional, né? Eu sou bióloga, não sou nutricionista, mas eu vou começar de trás para frente, tá? Vou falar primeiro da transição. Nós temos alguns nutricionistas aqui que eu já vi, né? Ex-alunos nossos aqui participando, né, do evento, e essas pessoas prestam assessoria, né? São profissionais, na verdade, que são formados para isso, né? Para ajudar as pessoas nessas dúvidas, né? A transição nutricional, de fato, ela não deve acontecer antes dos 6 meses de idade, né? A amamentação, ela deve ser, né, exclusiva até os 6 meses de idade. Isso é o que recomenda a OMS, isso não deve ser mudado. Ah, mas a criança está com sede, o leite hidrata, tá? Ah, mas é só um suquinho. O suquinho não vai trazer nenhum tipo de como que eu falo, valor nutricional adicional. Não traz, tá? Até mesmo hoje, né, se a gente for ver a recomendação, né, dos nutricionistas, é que o suco seja, por exemplo, incluído na dieta só depois de 1 aninho de vida, né? Então, para determinados alimentos, né, existe uma forma de você fazer a introdução, né? Então, depois dos 6 meses, né, você vai começar com frutas, né, esmagadas com garfo, e aí tem várias recomendações, né? Depois, lá nos 8 meses, você vai começar, né, as papinhas, as comidas salgadas, né, também amassadinhas, né, de preferência não passadas em peneira, não processadas, enfim, para a criança poder experimentar diferentes texturas, diferentes sabores, dar as coisas separadas, tudo isso, né, um profissional especializado pode recomendar, e acho que a gente vai ter aqui, né, Érica, também mais informações, né, sobre esse assunto. Vamos sim, Dri. Mas, Agora, eu queria complementar, Adri, a mãezinha que falou da creche, sabe? Que às vezes deixa a criança na creche, né? E não pode amamentar. Talvez não tenha horário, não tem sala adequada, né? Porque nem todas as escolas têm isso. Eu acredito até que é a minoria que deve ter. Mas se a escola recebe a fórmula, talvez seria o caso de perguntar se recebe também a mamadeira com o leite materno, né? De repente. A mãe pode guardar, né? Ordenhar, guardar esse leite, né? Fazer a higienização correta, né, guardar o leite, e esse leite pode ficar congelado, como a gente faz para doar, né, e levar para a creche, para a criança fazer uso, né, na mamadeira, né. Mas às vezes o problema vai além, né, de só ter a disponibilidade de ir lá oferecer, né, então, às vezes o problema está na produção. Qual que era mesmo a outra pergunta? Desculpa, já me esqueci. Peraí, aqui para você. Pessoal, deixa eu só aproveitar para fazer uma pausa e pedir para vocês preencherem a lista de presença e responder ao questionário de avaliação, tá bom? Para nos ajudar. A Lucila está falando que a amamentação não é fácil, muito romantizada, é isso mesmo, todo mundo fala, é lindo, né? É lindo mesmo. Aliás, na verdade, foi a fase que eu mais gostei. Eu gostei muito mais de amamentar meus filhos do que a gestação, porque é nesse momento que você tem o contato direto com a criança, né? Tá ali a cabecinha e é assim que tem que ficar, né? O corpinho junto à nossa barriga, né? Isso é super importante, né? Mas realmente as pessoas romantizam, falam, não dói. Dói. Se a criança não pegou direito, se pegou só o bico, racha, pode sangrar. Então, assim, tem que insistir, né? Porque também, se a gente romantiza demais, a mãe, na primeira dificuldade, ela fala, não quero mais, né? Tem que tentar, tem que insistir. Né? Érica, tá sem som.
Oi, ouviu, Adri? Agora, tá ouvindo? Agora eu ouvi. Talvez o que você queria saber sobre a mãezinha que perguntou da criança que é adotada e que não sabe da vida intrauterina dela, né? Bom, aí a gente, na verdade, a possibilidade é no momento da lactação, né? Hoje já existem, inclusive, dispositivos, né, que estimulam a amamentação, né, por uma mãe que não gestou, né? Inclusive, são dispositivos que são usados, por exemplo, para crianças que não estão mamando bem, não largarem o peito, né? Então, você tem como colocar, né, é que eu não tenho aqui a imagem para mostrar, mas um frasco, né, como se fosse uma mamadeira, com 2 cânulas que você prende aqui, né, na região do tórax e leva até o bico do seio, né? É um catéter super maleável e a criança mama, né, a fórmula por ali. Às vezes, a própria estimulação, a sucção, né, da criança na mama da mãe já é suficiente para aquela mãe começar a produzir leite, né? Então, existe essa fase, né, em que pode haver a intervenção. Mas se não for possível essa amamentação, né, com esse aparato, porque isso também depende, né, de um tempo, né, também a adaptação, enquanto isso a criança vai precisar, né, às vezes fazer uso da mamadeira, porque o dispositivo às vezes não fornece, né, o volume adequado para aquela mamada, enfim, às vezes vai precisar complementar, mas o que é importante, né, procurar um profissional, né, que vai te orientar qual, por exemplo, é a melhor fórmula, né, para a criança naquela idade, com aquele peso, e ir acompanhando, né, isso é muito importante, fazer o acompanhamento da criança, da mesma forma que a mãe gestante deve fazer o acompanhamento do pré-natal, para avaliar a saúde dela e a saúde do bebê, ela também deve fazer isso durante a lactação, né, e aí, às vezes, ir adaptando a fórmula para aquela que mais se adequa à criança, né. Dri, tem uma pessoa que perguntou aqui sobre se a criança que não é amamentada corretamente durante os 6 meses, ela pode ter algum risco além de ser mais sensível a doenças. Pois é, eu fui amamentada até 2 meses e meio, né? Minha mãe me amamentou até 2 meses e meio. Eu acho que eu posso dizer que eu sou um caso que deu certo, né? Apesar, né, dos pesares, mas eu tive uma gestação muito... Minha mãe teve uma gestação muito saudável, né? Quando ela estava me gestando, sem estresse, né? Na época ela não trabalhava e aí ela não passava, né, por nervoso nenhum. Enfim, eu fui amamentada por pouco tempo, porque na época não se sabia, na verdade, a importância mesmo de se manter essa amamentação exclusiva, e aí todo mundo achava que tinha que entrar logo com frutinha, que tinha que entrar logo com suquinho, né? Foi assim comigo, foi assim, né, com os meus irmãos, mas meus irmãos mamaram por mais tempo, eu que acabei sendo amamentada por um período mais curto de tempo, né? Mas, enfim, se isso não é possível, né, que a introdução alimentar seja feita de maneira acompanhada, como eu falei, né, sempre supervisionada, e não do jeito que às vezes a gente acha que é. É claro que só o fato da gente cozinhar em casa, por exemplo, né, tem um estudo que mostra que os pais que preparam a refeição dentro da casa, né, a família come melhor e se desenvolve melhor. Né? Então, evitar aquelas papinhas prontas, né, como a gente vê no mercado, né, que na verdade é a base de alimento processado. A gente tem ali uma série de fala-se, né, que não tem conservante, mas como que, né, um alimento desse permanece, né, fora da geladeira por tanto tempo, né, sem estragar. Então, assim, a gente tem que evitar esses alimentos, sempre promover uma alimentação mais saudável, né, buscar, assim que a criança tiver a idade adequada, né, praticar atividade física, né, sempre ofertar um repertório grande, né, de alimentos, de frutas, legumes, verduras, né, evitar os snacks. E esse, eu acho que é o maior desafio das mães, né, porque o que a gente manda na lancheirinha dos nossos filhos quando eles vão para a escola,
né? Esse é um desafio enorme, enorme. Toda mãe se depara com isso, né, quando chega na idade escolar, né? Então, sempre buscar, né, alimentos que são mais saudáveis para tentar promover mesmo uma melhor saúde para essa criança. Audrey, é interessante isso como é cultural, né? Porque a gente tem uma influência muito grande do Ocidente, né? Então, na minha época, por exemplo, as crianças levavam o quê para a escola? Refrigerantes, snacks, esse tipo de coisa. Você sabe que os meus sobrinhos estudaram no São José e ali tem uma população bem grande de orientais, né? Que estudam ali no Colégio São José. E era engraçado que as crianças riam de alguns orientais porque eles levavam ovinhos, eles levavam legumes. Cenoura. Olha só que interessante, cenoura. E hoje é uma prática que está sendo introduzida, assim, né? A gente pensando sobre essas janelas de oportunidades que as nossas crianças apresentam, né, e como a gente pode interferir, isso é muito interessante, porque a gente pode estar aprendendo a cultura deles e trazendo também, né? Sim, e o exemplo é muito importante, né? Tanto o dentro de casa, quanto ver o coleguinha consumindo, Isso. né? Porque se a mãe fala para levar, leva cenourinha, imagina, isso aqui não é lanche. Agora, se vê um colega comendo, já é outra coisa, né? Por isso que, se for possível, né, se a mãe não tiver como fazer o preparo do lanche, for possível, por exemplo, aderir a um cardápio na escola, com acompanhamento de nutricionista, é melhor, né? Às vezes é melhor optar por isso do que, né, ficar mandando biscoito recheado, né, a bisnaguinha com Nutella, né? Olha, Adri, aqui a Mara está dizendo que é fonoaudióloga e doutoranda, que adorou sua aula, que você foi muito clara e didática, que ela vê o quanto é necessário o apoio ao aleitamento exclusivo, principalmente, né, pelos profissionais da área da saúde. Muitas vezes as pessoas lá do hospital já saem com seus bebês com a conduta de oferecer fórmula para a criança, né? Então é muito importante até esse trabalho que a gente está fazendo, e até recebendo não só cuidadores, mas os outros profissionais para mostrar qual é a importância do aleitamento materno também, né, da gestação, do aleitamento materno, da introdução alimentar. Outra coisa, Adri, a Joana, ela queria que você comentasse um pouco sobre dieta para fibrose cística, mas, Joana, eu vou pedir perdão para você, porque talvez eu vou conversar com a Ruth para a gente fazer um evento para tratar sobre dietas especiais para transtorno do espectro autista, por exemplo, para fibrose cística. Acho que para erros inatos seria interessante, porque a fibrose cística entra como erro inato, e realmente tem que ter uma dieta especial para quem tem galactosemia, fenilcetonúria, talvez fosse interessante. Como eu não trabalho com isso, Joana, não consigo te ajudar nesse aspecto. Porque daí ela vai ser até mais completo, né, Adri? Se a gente trouxer um profissional para falar disso, eu já vou convidar a Joana desde já para ela acompanhar todos os nossos eventos, né? Inclusive acompanhar lá as divulgações no site do OCRC, que daí, quem sabe a gente já consegue trazer ainda esse ano, né? Vamos ver como vai ser. Olá, pessoal. Olá! Gente, meus parabéns. Muito bonita a iniciativa de vocês. Eu agradeço muito ao CRC e parabenizo pela iniciativa de fazer isso, né, de divulgar esses conceitos e para a sociedade em geral. E a Adriana foi brilhante, realmente muito didática. É muito gostoso ouvir a Adriana falar, né? Obrigada. Eu gostaria de colocar algumas coisas que algumas pessoas falaram sobre adoção, Dri. Lembrar que todos esses efeitos gestacionais, nós temos vários fatores aí influenciando, né? Então, é multifatorial. Uma das coisas muito importantes é o carinho, né? Nós fizemos experimentos em laboratório e vimos que animais que foram mal alimentados durante a gestação, se depois do nascimento a gente colocar esses animaizinhos num ambiente enriquecido, cheio de brinquedinhos, eles retornam, né? Então, mostrando a importância do estímulo na primeira infância, né? Para que eles se desenvolvam. Então, na infância, a criança é muito plástica ainda, né? Plástica quer dizer que é igual uma massinha, você modela ela, né? Então, se você der carinho a essa criança, e vamos sempre nos atentar para a necessidade do carinho, da atenção, e saiu agora uma reportagem muito importante sobre o estresse materno, né? Tanto durante a gestação, quanto durante os primeiros anos de vida, o estresse materno influencia na criança e pode tornar essa criança
mais suscetível a ter depressão na idade adulta, né? Então, muito provavelmente, o estresse da vida moderna possa estar levando a esse aumento, né, que a gente está vendo nos casos de depressão, né, que a gente está vendo. Então, vejam que é recuperável, o carinho é muito importante, a amamentação é importante, mas aquele tempo da criança estar junto à mãe, ao corpo da mãe, também é muito importante. Então, se você não pode amamentar, mesmo que você não tenha o leite, mantenha a sua criança perto do seu corpo, né? Então, existem vários fatores que vão influenciar. E esse carinho, realmente, ele é extremamente importante, né? Com ratinhos, tem experimentos que pegam um ratinho que acabou de nascer, que ele é pequenininho, e aí passa o dedinho nele, assim, ó, tantas vezes por dia. E no outro eu não passo o dedinho. O que acontece? O que passou o dedinho fica mais inteligente do que aquele que não passou o dedinho. Então, veja, é só um carinho mesmo, né? A ratinha, quantas vezes ela lambe o seu filhotinho, porque para o rato o carinho são lambidas, né? Se ela lambe mais, nós temos ratinhos com controle melhor do estresse. Se ela lambe pouco, são ratinhos que vão ser estressados, né? Então, tudo isso é importante, né? E a recuperação, sim. Se você adotar uma criança, você vai poder fazer maravilhas por essa criança, que não teve oportunidade, né? Ela foi excluída dentro do útero de ter um nascimento com toda a sua capacidade, mas isso pode ser alterado por você que adotar essa criança, né? Exato, e aí não é só a fase de, como eu falei, né, não é só a fase de amamentação, né, Patrícia? Não. Tem a fase de adolescência, né, então o cuidado ao longo dessas fases plásticas, né, pode levar à reversão mesmo do processo, né, então a gente tem que cuidar, na verdade, para sempre buscar melhorar, né, buscar um trato mais saudável. Eu adorei esse seu exemplo, Adriana. Olha, gente, a Adriana não mamou 6 meses. E olha o que ela virou, né? Então, tem esperança para quem não conseguiu amamentar, né? Ô, Patrícia, agora você imagina se ela tivesse sido amamentada exclusivamente aos teus 6 meses? Misericórdia divina. E assim, o Einstein, Adriana. Eu também, Adri, eu só amamei 2 meses, minha mãe falou, você acredita? E minha mãe foi por opção, gente, foi opção, né, por na verdade, desconhecimento, né, uma pena, mas assim, tinha um outro pequenininho, né, meu irmão que tem 1 ano e 8 meses de diferença, ele era muito ciumento, então, foi uma opção, na verdade, né, e, enfim... mas a gente consegue reverter porque existem essas outras fases plásticas e também porque tudo é muito dependente, como eu falei, da cronicidade, né, da exposição àquele evento, né, em que período que isso aconteceu, tem muitas variáveis, né, além de que não é só o ambiente que pode influenciar, a gente também tem, né, a carga genética que o indivíduo carrega, que também pode ser determinante. Claro que hoje os estudos mostram que o ambiente é 80% nesse processo, né, mas existe, né, a carga genética que o indivíduo carrega, né, que também vai ser determinante em alguns fenótipos, né, que vão ser desenvolvidos lá na vida adulta, algumas características que vão ser desenvolvidas lá na vida adulta. Meninas, eu queria até comentar aqui, algumas pessoas falaram o seguinte, eu gostaria até de responder esse questionamento se vocês quiserem interferir e complementar, né? A Luciane disse assim, por que alguns pediatras indicam a introdução alimentar aos 4 meses quando o bebê mama no peito e complemento, né? Então, como a Adri mostrou e como as outras aulas nossas vêm mostrando, a amamentação, ela é muitíssimo importante, né? E é importante também a gente ter assessoria de uma pessoa que seja profissional, especialista em amamentação, né? A gente tem enfermeiros, tem pessoas que prestam assessoria e tudo mais, né? E aí, eu queria contar a minha situação para essa pessoa que está perguntando.
Quando eu tive a minha filha, né, ela nasceu em dezembro de 2018, ela perdeu um pouco mais de peso do que, na verdade, preconiza aí a Organização Mundial de Saúde e tal, e daí ela já entrou com fórmula, né? Mas o que aconteceu? Ao longo dos dias, eu fui tentando amamentar a Isabela, tentando amamentar, e graças a Deus eu consegui, assim, de maneira que eu amamentei a Isa durante 16 meses, né? Ela parou de amamentar de maneira espontânea, agora em maio, e até na aula de amamentação eu comentei que até hoje eu tenho leite ainda, sabe? Então, assim, é muito importante que a pessoa tenha uma assessoria de um profissional, porque as mães, elas acham, talvez meu leite é fraco, talvez eu não tenha suficiente. Com relação ainda a esses profissionais, a pessoa pode ter uma limitação até de condição financeira, mas para aqueles que moram em Campinas, a maternidade de Campinas oferece esse serviço, então a pessoa pode ali, e é de graça, ela vai, conversa com o setor de enfermagem, eles ensinam a ordenhar, eles vêm, né, ensinam como fazer a pega de maneira correta. Muitos bancos de leite fazem isso, né? Na maternidade existe, né, um banco de leite. Ainda, Adri, respondendo aqui alguns questionamentos, a pessoa falou, as mães às vezes oferecem chupeta e mamadeira, né, isso pode tirar, de fato, o interesse da criança, né, porque a mãe tem ali aquele serzinho para amamentar e crescer, ela julga que o leite dela é fraco, né, que tem pouco leite, aí já oferece uma mamadeira sem ter auxílio de um especialista, então seria interessante procurar, né, sim, banco de leite e tal. E os 6 meses é o que preconiza a OMS, né? Então, assim, a Organização Mundial da Saúde preconiza alimentação exclusiva até os 6 meses, né? Se existe uma recomendação contrária a isso, né? Busque uma outra opinião, né? Procure uma outra pessoa, né? Procure se informar mais, não confie só num determinado conselho, né, que às vezes, na verdade, não vai... A introdução, né, a partir dos 4 meses, dependendo, na verdade, do tipo de alimento que for introduzido, não vai acrescentar em nada, na verdade, para a criança, né, como, por exemplo, o suquinho de laranja, como eu falei, né, hoje já se preconiza que suquinho de laranja só a partir de 1 ano de idade. Né? Então, e o organismo da criança não está nem preparado para processar esses nutrientes, né, Dri? E foi o que eu comentei do fígado, né? Eu dei o exemplo do fígado, é um dos órgãos, né, que está imaturo nesse momento. Se você adiantar a introdução alimentar, né, você vai bloquear, na verdade, uma função extremamente importante nesse período, nessa lacuna de tempo, nesses 6 meses, que é a função imunológica, né? Então, você acaba, assim, podendo predispor o seu filho, né, a ter mais infecção, né, a ser mais suscetível a desenvolver, né, doenças por infecção, enfim, né, a gente tem que... O nosso papel aqui, na verdade, é mostrar os prós e contras, né? É claro que a gente tem que ponderar essa história da culpa, né, porque quando não é possível, né, como a Patrícia falou, o próprio cuidado parental é extremamente importante, né, de relevância enorme, né, em camundongos, ela falou do estudo de passar a mão no camundongo, mas a mãe, né, de camundongos filhotinhos, ela lambe, né, o filhote, esse ato de lamber é considerado como um cuidado parental, é como a gente pegar o bebê, afagar, beijar, né, e já foi mostrado que as crias que não são lambidas por mãe, né, que são tiradas e não são lambidas, elas crescem muito mais estressadas, né, apresentam um nível de cortisol muito aumentado lá na vida adulta. Então, a resposta delas ao estresse é muito maior, geralmente são hipertensas. Então, assim, a gente tem aqui a obrigação de mostrar esses resultados, né? Isso não quer dizer, vai acontecer isso com meu filho. A gente tem que pensar que existem essas várias janelas, né? Existem vários fatores, existe a cronicidade, né, do evento, então tudo isso pode influenciar nesse desenvolvimento, né? Então, com relação às recomendações, cuidado, né? Se alguém te recomendar algo muito diferente do que a OMS recomenda, questione, né? Procure um outro profissional.
né? Eu acho que na questão da amamentação, o banco de leite aqui, pelo menos de Campinas, deve ter em outras cidades também, é referência para tratar sobre esse assunto, né, Dri? Então, assim, não é o que, sei lá, a vizinha falou, fulano falou, Beltrano, mesmo que seja talvez um profissional, né, a gente imagina, a nossa intenção é contribuir com o conhecimento, né, Dri? Não é apontar o dedo para um ou para outro, na verdade, né? Exatamente. Mas mostrar o caminho, procurar, né, os profissionais. Exato, tem gente se especializou nisso, né, que trabalha com isso, né, que tem muito conhecimento disso e pode transmitir esse conhecimento. Tem até uma pessoa perguntando se talvez a dificuldade na amamentação tem relação com o parto cesariano. Vou falar de mim também, né, eu tive um parto cesariano, na verdade rompeu minha bolsa, então a Isabela nasceu a termo, e como eu falei, eu não tive problema nenhum, porque eu já tive logo a descida do leite, sabe? Embora ela tenha perdido peso e a médica tenha recomendado a fórmula no princípio, mas depois, assim, amamentei, tive muito leite, então não sei se isso acontece com outras pessoas, mas é sempre muito bom insistir na amamentação, né? Exato. Se puder. Não lembro de nenhum estudo científico mostrando essa correlação, né? Eu também não. De dificuldade de amamentação com parto cesariano. Não lembro, na verdade, para ser sincera, né? Para dizer se existe alguma evidência científica nesse sentido. Mas... Você sabe alguma coisa, Patrícia? Você leu alguma coisa disso? Patrícia? Desculpa, Érica, eu perdi um pouco. Sobre o que você estava falando? Se você sabe, Patrícia, tem algum estudo que relaciona a dificuldade na produção de leite com parto cesariano? Você já leu alguma coisa sobre isso? Não li, não. Eu acredito que seja importante, né, o parto normal, mas eu também fiz a cesariana e amamentei normalmente, tinha o leite, não vi esse problema, não. Aqui, meninas, a Sueli está dizendo que ela esposa pretende adotar uma criança até 3 anos de idade, dentro desse período, né, da primeira infância. O que a Adri tem a dizer sobre isso? A Adri, eu não sei, mas o que eu tenho a dizer para você é que não importa a idade que você adote essa criança, você vai ser muito feliz e ela também vai ser muito feliz, entendeu? Adri, não, é que eu não peguei. Qual que é a Sueli disse que ela quer adotar uma criança próximo até os 3 anos de idade, né? Sim. Dentro do período da primeira infância. Dentro da primeira infância. Sobre isso. Eu tenho a dizer que é um gesto lindo da Sueli e que eu super apoio. É o que agora eu não lembro quem foi que fez o questionamento, né? E falou: olha, eu não sei qual é o histórico, né, da gestação do meu filho, né? Adotei. Não importa, né? O cuidado, ele já é por si só, né? Cuidar da criança, né? Se dispor a cuidar, a amar uma criança é super importante. Lembre-se que existe a janela da adolescência, né? Que também é uma janela de grande oportunidade, né? E até a primeira infância, na verdade, a gente fala que até os 2 anos, mas a primeira infância, de uma forma geral, né? Também representa uma janela, como, por exemplo, na produção de adipócitos, né? Então, a gente tem órgãos que ainda estão se adaptando, né, e que podem, né, sofrer alteração funcional, tanto depois desses 2 anos ainda na primeira infância, como ali na adolescência, né. O importante é tentar fazer o melhor, né, promoção de bons hábitos, né, e sempre buscar dar o exemplo, né. O exemplo, ele já é grande parte do processo, né, porque a criança tende a nos imitar. Ela vai gostar de comer comida saudável se a gente também gostar. Ela vai recusar o refrigerante se a gente não oferecer, né, se a gente não tiver isso disponível em casa. Ela não vai comer o snack se a gente não mandar na lancheirinha, né. Então, isso depende muito da gente, né, e esses hábitos a gente constrói junto, constrói em família, né, então é muito importante a família toda participar disso, e, na verdade, haver consenso na família, né, porque não adianta a mãe falar e o pai ir lá e sair, então vamos lá, vamos sair, eu vou comprar, né, o Cheetos Bola que você quer, né, na verdade tem que haver o consenso na família mesmo.
Rodri, a Laísa Ruituri faz parte da Pastoral da Criança, eu vi que tem outras pessoas, agradecemos muito a participação de vocês. Ela está dizendo que ele é mãe do Davi de 2 meses, e está dizendo também que é muito importante insistir na amamentação, né, que é essencial. E ela falou que a falta e a falha nas informações do serviço de saúde prejudica a amamentação da criança, né? E aí, aquela questão que a gente falou sobre procurar o banco, né? De leites, buscar ajuda de profissionais, né? Que são especializados, né? Isso. Agora, tem um questionamento aqui que eu acho que, Dri, talvez fique para uma próxima, né, para um nutricionista. A Renata perguntando, como a Dri disse, ela é bióloga. Aliás, parabéns para nós, que hoje é o nosso dia, parabéns, né, Dri? para nós, verdade. Foi essa semana do nutricionista, segunda-feira. Do nutricionista, do profissional de educação física, e agora somos nós. Então, parabéns para nós, né? Acho que essa vai ficar para o nutricionista responder, não sei se a Helena se sente à vontade, mas perguntando qual que é o melhor leite, né? Se de saquinho, de caixa, da vaca, fervido, para substituir o leite materno, qual seria o melhor, né? Ou é algo que não precisa ser substituído? Existe algum estudo sobre isso? Muitos, né, Dri? Muita coisa, mas eu não entendi em que fase que ela está falando. Fase de ela não amamentação? não especificou, sabe, Dri? Se for na fase de amamentação, né, o ideal são as fórmulas infantis próprias, né, para essa idade da criança, né, porque, na verdade, todo o leite que não o humano, né, o leite de vaca, ele é muito rico em proteína, tem muito mais proteína, na verdade, do que o leite materno, né, e muito mais do que a criança precisa. Então, novamente, né, se a gente começa a dar excesso de nutriente, né, mesmo que seja um nutriente, uma macromolécula importante, né, para crescimento de órgãos, né, de tecidos, mesmo assim, né, se isso está além da necessidade nutricional da criança para aquela idade, né, a gente tem que evitar. Então, as fórmulas infantis são próprias para isso. Então, elas já têm proteína hidrolisada, né, aminoácidos que são necessários, né, para aquela criança naquela fase, porque existem algumas fórmulas, por exemplo, que trazem muito aminoácido de cadeia ramificada, que a gente conhece bastante, quem pratica atividade física conhece como BCAA, né, e o excesso desses aminoácidos, como eu falei, apesar de ser super importante, né, proteína para crescimento de órgão, para desenvolvimento, né, o excesso de alguns tipos de aminoácidos, né, pode promover alterações no funcionamento de órgãos que são importantes. Então, assim, a gente tem que evitar fórmulas que tenham, por exemplo, excesso desses aminoácidos, porque nessa fase eles não têm a relevância que eles têm, por exemplo, né, mais tarde. Então, para cada fase existem várias opções no mercado, na verdade, né, e para cada fase existe a fórmula que é a mais recomendada, né. Dri, aqui tem algumas perguntas também, colocações, que com certeza vão ser contempladas em palestras futuras, né? E eu tô achando demais Helena. Isso. Tá ouvindo? Eu fui me dispor a participar e aí caiu a conexão. Pode falar, Helena. Aí eu saí da sala. Eu tô mais quietinha hoje, porque eu tô com as duas crianças aqui, então talvez eu seja interrompida no meio, tá? Se a Adriana já respondeu a questão das fórmulas, né? Então, existem várias fórmulas que são mais adequadas na substituição do leite materno, na impossibilidade de amamentar. Agora, como a pessoa perguntou de leite de caixinha, eu estou entendendo que ela quer saber também de leite no geral, para criança mais velha, né? O que minha filha de 6 anos toma, por exemplo. Aí a gente pode considerar os aditivos, né, como sendo uma busca em evitar os aditivos. Então, os pasteurizados, que antigamente eram vendidos em saquinho, mas hoje são vendidos em garrafas, normalmente, alguns ainda em saquinhos, mas normalmente em garrafa, eles não têm aditivos, por isso que eles duram menos tempo, eles não têm os estabilizantes. Não é nem conservante que eles colocam, são estabilizantes. Então, esses seriam mais adequados nessa questão de busca de diminuir os aditivos alimentares. Os que são o HT, que são os de caixinha, longa-vida, eles normalmente têm esses estabilizantes para manter o aspecto dele por mais tempo.
Então, os dois leites são o mesmo leite, né, na composição nutricional, mas o de caixinha normalmente tem esse aditivo e os pasteurizados não. Teve uma tentativa no mercado que parece que foi mais difícil, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas recentemente eu comprava bastante desses longa-vida, eles fizeram um empenho, acho que na qualidade microbiológica do leite, e fizeram os UHT sem conservantes, sem os estabilizantes. Mas eles saíram do mercado, tinha da Itambé e do Leite Ninho. E eu não encontro mais esses leites, então eu não sei por qual motivo, eles prometem que ainda vão voltar para o mercado, mas não tem. Uhum. Então, nesse sentido, os que duram menos, né, tem menos aditivos. O Ruth, até para a gente anotar aqui, tem uma pessoa falando de um tema que acho que vai ser nas próximas aulas, né? Falando que amamentou a filha até os 6 meses, exclusivamente, aí quando ela introduziu os alimentos, ela não tinha tanto interesse como a primeira filha, né? Ela sempre ofereceu frutas e comidas feitas em casa, e aí no princípio a criança comia de tudo, mas agora que ela tem mais autonomia, ela faz o quê, Ruth? Ela se recusa a comer arroz e feijão, ela come principalmente carne, muito poucos carboidratos nas refeições principais. Ela toma leite, suco, come frutas, mas a refeição principal ela se recusa a maior parte. O que tem que fazer, Ruth? Ela tem que assistir. Fala a verdade, Ruth. A nossa palestra que vai ser de seletividade recusa, não é, Ruth? Vai ser isso, seletividade. A próxima. Você está me ouvindo, gente? Sim. Estamos, sim. A próxima vai ser de introdução com a Helena, introdução alimentar. E depois vai ser de seletividade. Justamente porque a gente tenha toda essa calma, incorpore um Buda e consiga lidar. Isso, e não queira fazer a criança engolir, né, Ruth? Né? Aí, Ruth, a Simone Carvalho também, parece que as meninas estão o quê? Elas estão prevendo tudo que a gente vai tratar aqui, né? Ela gostaria de saber por que a mãe que consome leite integral e seus derivados, o bebê, a PLV, não apresenta alergia, mas se ele tem contato com os alimentos ou com traços do leite, ele apresenta alergia. Então, também cenas dos próximos capítulos. Eu acho que a Simone vai ter que sempre ficar de olho no site do OCRC para assistir. O que você acha, Ruth? Com certeza. Alergias alimentares. A Ruth pediu aqui para vocês preencherem, né, Ruth? Pode. Vou pedir para preencher a lista de presença. E o formulário de avaliação, gente, porque lá no formulário de avaliação tem os temas que vocês querem ver nos próximos encontros. Então, baseado naquele formulário lá que a gente faz as agendas. Então, é muito importante preencher lá, tá bom? Odri, só a Mara lembrou você que aquele caninho que se coloca no peito é chamado de translactação, né? Como se fosse uma sondinha. Tá. Deixa eu ver. Dri, assim, você está sendo muito elogiada. Eu acho que, Ruth, a gente tem que printar aqui e mandar para a Dri, que a palestra é rica de informações, parabéns a todas. Aí aqui está perguntando, né, se o ideal é dar fórmula com um copinho de café ou se dá fórmula na mamadeira. Esse é um assunto que eu acho que vai ser discutido mais para frente, né, Ruth? Talvez com um nutricionista, com certeza, né? A gente pode retomar. Aí aqui a Ângela está falando sobre refluxo nos primeiros dias de vida. Olha, gente, esse evento a gente contou com mais de 160 pessoas, então foram muitos questionamentos. A gente vai fazer aqui um apanhado de tudo isso, né, Ruth, para tentar contemplar nas próximas aulas. Então, assim, eu convido a todos vocês, peço para vocês também multiplicar, né, essa divulgação nossa. Olha aqui, tem participação especial da Ana junto com a Helena, gente, coisa linda. As pessoas agradecendo muito, muito, muito. Que coisa linda. Aqui pedindo para fazer palestra com crianças diabéticas e com problema de tireoide também. Então, assim, tem uma infinidade de questionamentos que, infelizmente, o nosso tempo é muito curto, a gente, assim, não consegue responder tudo isso. E aí a Paula está falando, legal, gostaria muito de um próximo evento de alimentação, né, especialmente para a criança que está no espectro autista. Deixa eu ver aqui, o que mais? Parabéns pela palestra, falando que já passou pelos 1000 dias, Ana Paula Rodrigues. Gente, é muita, muita coisa, assim, eu estou feliz demais, tenho certeza que a Ruth e a Adri também estão. Deixa eu ver aqui mais uma coisa.
Ó, uma moça, Lucília Vilela de Mello, está dizendo que o banco de leite da maternidade de Campinas é incrível. É mesmo. Incrível. A Natália está dizendo que depois do primeiro ano de vida fica mais complicado para a mãe manter a amamentação, talvez até por causa do trabalho, né? E aí tá perguntando, eu acho que até a Patrícia pode responder sobre isso, perguntando por que é indicado até os 2 anos a amamentação. Acredito que não só pelo aspecto nutricional, né, Helena, mas por causa dessa história, o que é da aproximação com a mãe, da pele com pele, né, da questão emocional, de afetividade, de criar um adulto pleno, né, em todos os aspectos. Podem ir falando, meninas. A Adriana falou já, né, de todos os benefícios do leite materno, né? Então, quanto mais você conseguir manter, é melhor, né? Quanto à imunidade, né? A criança fica com uma imunidade muito melhor se você mantém o leite. Você para de aumentar, a criança começa a pegar doença, né? É uma coisa impressionante. Então, eu acho que quem conseguir manter até os 2 anos, ótimo, né? Mas quem não conseguir também não vai também ser tão grave, entendeu? Mas caso você consiga, ótimo, né, Adriana? Acho também, Érica, que vale lembrar que até 1 ano de vida o leite é o principal alimento, né? Até porque não é toda criança que se interessa aos 6 meses pela comida. A Sara mesmo, minha filha, foi comer com 8 meses, né? Começar a se interessar pela comida. Então, até o ano, o leite ele tem um papel fundamental, que depois acho que a Helena vai abordar. E até os 2 anos tem... A Sara aumentou até os 2 anos e pouco, então... dá uma bela... Tem a questão do acolhimento também, né? Que a Patrícia Vínculo, né, Ruth? Aumenta o vínculo. E por Aqui, mais meninas... que fale, por mais que todos os profissionais falem, depois de 1 ano vai parar de aumentar, acho que vale a pena investir, se for possível. A Laís Oliveira, Ruth, está dizendo que ela trabalha num centro de saúde de Campinas e percebe que atualmente está havendo uma mudança no comportamento de muitos pediatras, ginecologistas e a equipe de enfermagem que tem tentado levar mais conhecimento às gestantes e toda a sua rede de apoio para que esses 1000 dias sejam melhores. Graças a Deus, é nesse sentido que nós estamos atuando. Isso, adorei. Não é? Muito e o próprio bom. município tem investido nisso através do PIC Primeira Infância Campineira. Acho que é muito interessante a gente ler, né? Pode dizer, Patrícia. A ideia é essa. Nossa, eu adorei saber disso tudo, né? Que existe essa preocupação, né? E que está havendo repercussão dessa importância, né? Fiquei muito feliz de saber disso. E só colocando uma outra coisa que a Adriana falou sobre a gente romantizar a amamentação, também a gestação e o pós-natal a gente romantiza demais. Eu acho que seria necessário dizer às mães que não é tão fácil. E se você ficar estressada, é normal. É natural. Né? Porque às vezes você fala assim, será que eu não tenho, então, aquele dom materno? Como eu sou ruim, né? Não, é muito difícil mesmo, né? E que... As mães se culpam muito, né, por tudo. E aí, às vezes, a gente, na hora de passar o conhecimento, né, aí é que a pessoa fala, meu Deus, o que eu fiz da vida do meu filho, né? Na verdade, a gente gosta de mostrar os 2 lados, né? E a gente faz o que consegue fazer, né, Exato. com pessoas, né? Exato. Mas é só lembrar que isso é tão pouco, a vida é tão comprida, gente, ela é comprida, né? Então, isso é um períodozinho minúsculo da sua vida, e que você vai morrer de saudade depois. Demais. Então, se dedique ao máximo, né? Não pode esquecer do resto do mundo, porque a melhor coisa que vai acontecer na sua vida é o seu filho. Então, você vai morrer de saudade. Então, esqueça de todo o resto, que daqui a pouco vai ter o tempo de você se dedicar só a você novamente. Você vai morrer de saudade do seu filhinho. É verdade. O seu bebê. Seu bebê. Aqui, para concluir, meninas, um depoimento. Uma mãe, Angélica, disse que teve um parto de 33 semanas. Ela teve leite, apesar de o parto ter sido cesariana. No início, a filha não apresentava sucção, mas ela teve o auxílio de uma fonoaudióloga que ajudou e a menininha amamentou, então. Tia, obrigada pelas intervenções, super importantes. Um beijo, querida. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Esperamos na próxima, né, Ruth? Tchau. Nos vemos. Tchau, tchau. Até a próxima.